Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o tema das interseccionalidades e a feminização da velhice no Brasil. Essa fala, ela foi pensada a partir do meu campo de estudos, né, e da pergunta: onde que estão as velhas nas pautas das lutas das mulheres? Vamos começar lembrando que em torno de 30% dos domicílios brasileiros encontra-se pelo menos uma pessoa idosa. No debate sobre o envelhecimento populacional brasileiro, a feminização da velhice, com as suas desigualdades de classe, gênero e raça, são questões fundamentais. É preciso pensar também não só a questão da idade em si, mas de geração, e considerar quem são as idosas atuais e quem está entrando agora na velhice. Considerando os desafios e desigualdades enfrentados pelas mulheres nas diferentes fases das suas vidas, eu vou aqui hoje fazer uma tentativa de sensibilizar vocês sobre o porquê as velhas não devem ser negligenciadas ou omitidas nos debates sobre a luta das mulheres. Para isso, eu tentei sintetizar aqui um grande número de dados, provavelmente muitos desses dados já são conhecidos de vocês. A feminização da velhice, ela é uma palavra-chave dentro da gerontologia e ela inclui processos sociodemográficos, como, por exemplo, a maior presença relativa de mulheres na população idosa, além da maior longevidade, maior expectativa de vida por ocasião do nascimento e aos 60 anos de idade, crescimento do número de mulheres que fazem parte da população economicamente ativa e que são chefes de família, inclui ainda mudanças nas normas e expectativas sociais relativas aos desempenhos esperados para mulheres ao longo do envelhecimento e a sua crescente integração em diversas esferas da vida social. Mais do que os homens, as mulheres idosas participam de organizações e movimentos sociais, fazem uso de centros de convivência, universidades e todos aqueles outros projetos ou instituições voltados para aquilo que a gente chama hoje da terceira idade. As mulheres, elas continuarão a representar uma parcela maior da população idosa e sobreviverão aos homens em quase todos os países. O mundo dos muito idosos é o mundo das mulheres. A grande questão aqui é o que essa maior longevidade feminina representa individualmente e coletivamente em termos econômicos, de saúde, familiares e políticos, considerando as interseccionalidades que posicionam diferencialmente grupos de mulheres e levam a diferentes trajetórias de envelhecimento e desfechos de saúde na velhice. O envelhecimento das mulheres, ele corresponde à sua posição desigual ao longo da vida e à exploração do seu trabalho. Essas questões precisam ser abordadas e ações direcionadas. De modo geral, as mulheres elas enfrentam o envelhecimento com menos recursos que os homens. Por exemplo, 59,8% das mulheres em relação a 75,3% dos homens são aposentadas. Dos 9,4% de pessoas idosas sem rendimentos, 80,5% são mulheres. Então, a gente vê que grande parte das mulheres, elas dependem do benefício de prestação continuada. Uma vida inteira de desigualdades fez com que a geração atual de mulheres mais velhas da classe trabalhadora experimentasse taxas de alfabetização e escolarização mais baixas, a informalidade do seu trabalho, com a exploração do trabalho doméstico não pago, gerando menor segurança financeira, com menos economias e bens para sustentar um padrão de vida adequado na velhice. Embora, então, elas vivam mais do que os homens, elas vão passar por um período maior de debilitação física antes da morte. As mulheres na velhice são mais afetadas por doenças crônicas não transmissíveis e incapacidade, dor crônica, distúrbios do sono, déficits cognitivos, fragilidade, incontinência urinária, osteoporose, problemas de mobilidade e problemas de força e equilíbrio. A ocorrência de quedas, por exemplo, é maior nas mulheres, em especial nas mais longevas. A hipertensão e a diabetes
são as principais doenças crônicas que contribuem para a prevalência de incapacidade funcional entre mulheres idosas. E são elas também que predominam nas instituições de longa permanência para idosos, aqueles que nós chamamos de asilos ou lares para idosos. Mulheres idosas também, elas vão experimentar a maior chance de ficarem viúvas e, dentre as mulheres heterossexuais, sem a presença de um companheiro. A viuvez é o estado conjugal predominante das mulheres idosas, enquanto que quase 80% dos homens estão em algum tipo de união conjugal. A inserção delas nas relações complexas e contraditórias no contexto sociofamiliar é um determinante importante das suas condições de vida. De um lado, a menor autonomia e o maior percentual de pessoas sem rendimentos tem repercussões na família, colocando as mulheres na condição de dependentes, provavelmente morando com outros parentes. Homens, em geral, por outro lado, eles permanecem como chefes de família, mesmo sem rendimentos e mesmo quando perdem autonomia, porque eles têm uma esposa que é cuidadora. Por outro lado, as idosas brasileiras continuam exercendo o papel de cuidadoras e progressivamente assumem cada vez mais o papel de chefes de família e de provedoras. Enquanto observa-se queda na chefia dos homens idosos, ser chefe passou a ser o status predominante das mulheres idosas no Brasil hoje. A renda delas é fundamental para 1/3 das famílias brasileiras. Predominam mulheres nos domicílios cuja renda da pessoa idosa representa mais de 50% dos rendimentos totais, ou no domicílio cuja única fonte de renda é a delas. A dependência na velhice, então, ela vai extrapolar esses aspectos puramente biológicos, resultando também de uma particular divisão do trabalho e da estrutura social. A atual crise do cuidado de pessoas idosas, isto é, aquele aumento, né, da demanda por cuidados, enquanto a capacidade da família para cuidar está cada vez mais reduzida, é uma constante dentro da sociedade capitalista, pela desvalorização do trabalho reprodutivo e pela desvalorização da pessoa idosa considerada improdutiva. Normalmente, as pessoas idosas são incluídas nesse debate exclusivamente como alvo desse cuidado. A Silvia Federici, por exemplo, ela tem um artigo de 2015 em que ela discute o cuidado de pessoas idosas. Porém, ela coloca essas pessoas idosas exclusivamente como recipientes do cuidado, mesmo sendo ela própria uma mulher velha, né? Porém, a realidade brasileira indica que as mulheres idosas continuam exercendo trabalho doméstico não remunerado e são cuidadoras, seja de outros idosos, doentes, crianças e adolescentes. São também agentes na diminuição da pobreza e no aumento do investimento em capital humano. Por exemplo, a maior escolarização dos jovens e redução do trabalho infantil. Para as políticas públicas, a questão do trabalho de reprodução social é importante, pois as mulheres que dedicam exclusivamente a essas atividades estão desprotegidas socialmente em termos de aposentadoria, férias, entre outros benefícios, além da submissão a situações contratuais que lhes são desfavoráveis. O desempenho do trabalho de reprodução social, ele continua na velhice, mesmo quando elas próprias começam a apresentar maior necessidade de cuidados. O tempo, ele é um recurso fundamental e não renovável. E no cotidiano das idosas, seu uso é destinado principalmente à realização das atividades diárias no próprio domicílio, em maior proporção em atividades obrigatórias, como as domésticas, e as atividades de cuidado, isso é, a execução das atividades necessárias para uma adequada manutenção do viver. Pesquisas sobre o uso do tempo por idosas mostram que elas utilizam a maior parte do seu dia em atividades de vida diária e vida prática e atividades de cuidado de outras pessoas. A análise da pesquisa nacional por amostra de dados, um dado antigo de 2006, do tempo dedicado aos afazeres domésticos, mostrou que a faixa etária com maior proporção de mulheres que executava essas atividades estava entre 50 e 59 anos. Porém, eram as idosas que apresentavam o maior número médio de horas dedicadas a afazeres domésticos.
né. Então, esses dados eles mostraram o quê? Que na população ocupada, essa jornada apresenta um comportamento bem definido. O tempo dedicado às tarefas domésticas aumenta com a idade e diminui à medida que avança a escolaridade. Nós até temos dados mais recentes de 2009 do IPEA. No entanto, a gente não tem muitas informações sobre a velhice, né? Você não pode colocar simplesmente 50 anos mais, porque uma pessoa de 50 anos é muito diferente de uma pessoa de 70 anos, por exemplo. Então, mostra mais uma vez como que o trabalho dessas mulheres na velhice, ele é invisibilizado até mesmo nos dados, né? De novo, colocando as mulheres idosas simplesmente como recipientes do cuidado. A taxa de realização de afazeres domésticos e de cuidados de pessoas é maior entre mulheres negras. Ser negra também está associada a maiores prevalências de mães potencialmente demandantes. Quando as mulheres são responsáveis pelo domicílio, as chances de corresidir com uma mãe potencialmente demandante aumenta. A atual maior co-sobrevivência de 3 ou mais gerações leva à discussão das situações de corresidência, de dependência entre as gerações e a sobrecarga daquela comprimida por demandas simultâneas de um ou ambos pais sobreviventes e de filhos e ou netos dependentes. A disponibilidade e os padrões de distribuição de recursos para atender às necessidades de cuidado, eles incidem sobre como as pessoas vivenciam condições de vulnerabilidade. Isso é, trata-se das reais possibilidades de cuidar e de receber cuidado. Para as mulheres negras e pobres, o cultivo dos laços amorosos na própria família enfrentam as condições de precariedade condicionadas pelo racismo. No âmbito familiar dessas mulheres, observa-se um contínuo de cuidados entre mulheres de diferentes gerações, repartido entre as mais jovens que enfrentam a inserção precária no trabalho remunerado e as idosas que dão continuidade ao trabalho de reprodução social. A Patrícia Hill Collins, por exemplo, ela aborda que para as mulheres negras, o trabalho doméstico não remunerado, ele é ao mesmo tempo limitador e empoderador, pois em função do histórico do impacto do racismo e da escravização sobre as famílias negras, esse trabalho é visto por elas de forma diferente do denunciado por mulheres brancas. As mulheres negras, elas enfatizam que o trabalho prestado às suas próprias famílias é uma forma de resistência e opressão, à opressão. Porém, as contribuições para o bem-estar de suas famílias não as isenta do trabalho árduo, da exploração, nem da sobrecarga. Por exemplo, uma orientanda minha de mestrado, a Nailana Santos, que hoje já é mestre, ela discutiu um trabalho dela sobre a carga relatada por idosas negras no âmbito doméstico, que inclui situações relacionadas ao cuidado de filhos, netos, familiares e ex-companheiros, além de eventos associados às relações conjugais de caráter violento. Essas tarefas, elas afetaram o tempo disponível para o próprio cuidado à saúde, bem como a saúde mental e a percepção de funcionamento familiar dessas idosas negras. Outro estudo do meu grupo de pesquisa, ele mostrou que mulheres idosas negras, que são chefes de família, totalmente responsáveis pelo sustento familiar, que moram em arranjos multigeracionais e que são as proprietárias da casa onde residem, têm mais ansiedade do que idosos que vivem em outras configurações familiares. Para as mulheres negras, mais do que reproduzir sua comunidade, reproduzem a vida dos ricos por meio do trabalho doméstico remunerado. E as empregadas domésticas envelhecem. E a idade média dessa categoria, inclusive, continua avançando, em função das mudanças observadas, por exemplo, na metamorfose das relações de trabalho, que antes eram de mensalistas que dormiam no domicílio, hoje há mais a diaristas, no aumento da expectativa de vida das mulheres, na diminuição do trabalho doméstico infantil e no aumento da escolarização das mais jovens que tentam buscar por outras oportunidades. Esse tipo de servidão, ele continua até a velhice, retratando as interseccionalidades de classe, raça e gênero que se sobrepõem às dimensões do controle da vida das mulheres e a emergência das desigualdades estruturais perpetuadas. Os efeitos cumulativos dessa disparidade na vida de uma mulher a torna particularmente vulnerável à pobreza, discriminação, violência e marginalização na velhice.
O cuidado a pessoas idosas é exercido principalmente por mulheres, muitas delas também já idosas. O Estudo Longitudinal de Saúde de Idosos Brasileiros, o ELSE, mostrou que o cuidador principal era majoritariamente mulher, com média de idade de 48 anos, casada, familiar e não remunerada, que cuida todos os dias da semana, sendo que 15% dessas mulheres eram idosas. Segundo os dados do PNAD contínuo de 2018, 28% das cuidadoras mulheres têm mais de 60 anos. E também mostrou que cuidadoras entre 60 e 69 anos, com parceiros, baixa escolaridade e que residiam em regiões vulnerabilizadas, apresentaram sobrecarga. E a sobrecarga é um indicador negativo que pode afetar o estado físico, psicológico, emocional e financeiro. Em muitos casos, essa mulher idosa cuida simultaneamente de crianças, adolescentes e idosos, ocupando lugar central na vida de suas famílias. Cuidar de netos é visto como uma extensão do trabalho feminino. É difícil mensurar quanto custa o trabalho das avós, que costumam ser a última linha de defesa do bem-estar de vulneráveis. Por exemplo, uma quantidade muito pequena de crianças de 0 a 3 anos no Brasil, de famílias do primeiro decil de renda, recebem cuidados formais por meio de creches, o que leva muito dessas mães e crianças a dependerem dos cuidados das avós. O cuidado dos netos possibilita que os filhos trabalhem e, consequentemente, aumentem a renda familiar. E é preciso também dar visibilidade ao trabalho das idosas camponesas, na construção da soberania alimentar, na ocupação não remunerada no setor agropecuário e na lavoura, além do seu trabalho na unidade de produção, que geralmente envolve as pequenas criações, a horta e toda a produção para o autoconsumo e manejo de plantas medicinais. No Brasil, o fluxo de apoio das pessoas idosas para os mais jovens é crucial na maior parte da vida. E só muda a partir de uma crise de saúde, provavelmente lá a partir dos 75 anos. Isso significa que enquanto essas idosas cuidam de outras pessoas da família, podem ficar em desvantagem ao precisar de ajuda para atividades cotidianas, o que tem efeito sobre a saúde física e psicológica dessas mulheres idosas. Quando as mulheres idosas são, de fato, o alvo do cuidado, sabe-se que em relação aos homens idosos, elas têm menor probabilidade de receber cuidado. Segundo os dados do IBGE, e do ELSE, na população idosa, a maioria das necessidades de cuidado é das mulheres. E a demanda está concentrada nos estratos menos escolarizados e mais pobres, o que afeta a possibilidade de recebimento de ajuda e compromete ainda mais o ato de cuidar e ser cuidado. Embora as idosas demandem maior cuidado e apresentem as maiores dificuldades para o desempenho de atividades de vida diária, são os homens que recebem mais cuidados. A maior proporção de insuficiência de cuidado está entre as mulheres, mais jovens e em arranjos domiciliares maiores. Além de gênero, raça, idade e geração, a sexualidade, ela também cruza e catalisa formações sociais e realidades materiais desiguais, que organizam experiências distintas no cuidado. Quando idosas, as mulheres lésbicas podem ainda ser mais vulneráveis no acesso ao cuidado pelas várias formas de discriminação e violência que enfrentam. Os vínculos familiares podem ser mais frágeis ou inexistentes, sendo que essas idosas têm maior risco de morar sozinhas, serem solteiras, sem filhos e sem algum familiar para chamar em caso de emergência. Essas idosas provavelmente construíram ao longo da vida as chamadas famílias por escolha, porém essas também envelhecem e apresentam suas próprias demandas de cuidado. Então, não existem no Brasil serviços suficientes ou eficazes para assistir as idosas dependentes ou as suas cuidadoras, nem uma política de cuidados de longa duração para pessoas idosas. A Silvia Federici, ela argumenta que uma questão crucial é a criação de uma solidariedade geracional e de classe. Solidariedade constantemente ameaçada pela representação das pessoas idosas como um gasto,
como uma carga fiscal para o Estado ou como bombas relógios para a economia. Além disso, né, segundo ela, o que chamamos de amor e cuidado à família esconde as relações de subalternidade, opressão e exploração. Por um lado, então, as desigualdades de gênero, elas afetam a saúde física e mental das mulheres idosas, uma vez que elas enfrentam o sexismo, a discriminação etária, maior pobreza e solidão, maior número de condições crônicas de saúde, mudanças e perdas físicas e sociais. Por outro, as desigualdades raciais geram maior exposição a vivências de lutos, perdas e violências. As mulheres idosas, elas também têm quadros mais graves quando elas apresentam algum sofrimento mental, bem como relatam maior número de eventos estressantes e maior intensidade na experiência desses eventos. As mulheres mais velhas que vivem na zona rural, por exemplo, elas apresentam maior prevalência de transtornos mentais comuns do que as que vivem nas cidades. Em mulheres idosas camponesas, observa-se as relações entre a saúde física e mental e o trabalho doméstico e agrícola. Níveis moderados ou maiores de desconforto físico, elevada demanda física, tempo de trabalho, esforço total e a frustração com o trabalho agrícola e doméstico aumentam as chances de transtornos mentais nessas idosas. Idosas rurais, elas apresentam uma prevalência de uso de medicamentos 32% maior do que os homens, dentre eles os psicotrópicos. Dessa forma, as mulheres, então, elas são diferentemente oneradas e responsabilizadas ao longo da vida. E as articulações entre idade, geração, gênero, raça, classe e território são necessárias para entender as vulnerabilidades no seu envelhecimento e velhice. Considerando, então, gente, todos os dados que eu apresentei aqui, seriam as velhas, então, de fato, um ônus social? Termino ressaltando novamente que a velhice das mulheres, tanto das idosas atuais, quanto a nossa no futuro, não podem continuar ausentes dos nossos debates. É urgente incluir as velhas em toda a sua heterogeneidade. Bom, era isso que eu gostaria de falar sobre esse tema no momento. Obrigada a todos que me ouviram e até numa próxima oportunidade de encontro.